A paz do Senhor para todos. Quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero falar a respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aguardando a volta de Cristo a qualquer momento, porque está escrito na palavra de Deus. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 36. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mas Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus disse: vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que adivinha o vosso Senhor. Quero ler aqui João capítulo 14, versículo 1. O próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: não se turbe os vossos corações, creis em Deus, creis também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar. Quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde estiver, estejais vós também. Jesus ele prometeu que ele vai voltar. Enquanto Jesus prometeu que ele vai voltar, aparecem os falsos profetas, dizendo que Jesus já voltou no ano 1970 e aí vai. Enquanto uns dizem que Jesus já voltou, outros marcaram data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Charles Taze Russell marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo em 1914. Então, Charles Taze Russell marcou data para a volta de Cristo, outros falsos profetas já estão dizendo que Jesus já voltou no ano 1970, ok? Vamos ver esse vídeo falando que Jesus já voltou. Isso era muito usado naquela era, como Jesus também usava as parábolas, analogia. No livro de Hebreus 23:36 diz assim: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de acontecer nesta geração, ou seja, naquela geração, porque estas palavras não foram escritas hoje, nem ontem, nem o ano passado. Naquela geração, Jesus veio, nascido de mulher pela primeira vez e ressuscitou no terceiro dia pela segunda vez. Jesus não vai mais voltar. Você entende isso? E então ela diz que Jesus já voltou no ano 1970 e não vai mais voltar. Enquanto a gente está aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está dizendo que Jesus não vai mais voltar, ok? Mas nós vemos na palavra de Deus que a palavra de Deus está se cumprindo. Quando a Bíblia fala sobre falsos mestres, falsos profetas, vai profetizar a respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que Jesus não vai voltar, outros vão marcar data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, como já aconteceu. Charles Taze Russell, em 1914, marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Romildo, no ano 2020, marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e não aconteceu. Enquanto uns marcam a data, outros dizem aqui, 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, diz assim: sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria consciência, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Então, nos últimos dias vão aparecer escarnecedores, dizendo: onde é que está a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem. Então, quanto uns marcaram data para a volta de Cristo, outros dizem que Jesus não vai voltar, e outros vão perguntar dizendo: cadê a promessa da volta do nosso Senhor Jesus Cristo? O que nós vemos na palavra de Deus é que está se cumprindo tudo o que está escrito na palavra de Deus. Que nos últimos dias ia acontecer esses sinais, ok? Então, quando você vê esses sinais acontecendo, através do rádio, da TV, dos jornais, nós vemos esses sinais acontecendo. Quais são os sinais? Guerras, fome, peste, significa doenças, terremoto, vulcão, tsunami que está acontecendo, escândalo nas igrejas, na sociedade, na política, na religião. Nós vemos também a iniquidade, significa o pecado cada vez mais crescendo. Nós vemos também esfriamento espiritual. Muitas pessoas estão se esfriando espiritualmente. Nós vemos falsos cristos, falsos profetas, as heresias que estão surgindo cada vez mais. É tanta heresia distorcendo a palavra de Deus. Nós vemos também a apostasia, pessoas saindo da verdade e buscando a mentira. Nós vemos também a blasfêmias contra Deus, pessoas rasgando a Bíblia,
pessoa murmurando contra Deus. Nós vemos também a violência cada vez mais crescendo. Nós vemos o mundo cada vez mais buscando pecado, querendo aprovar a lei do aborto, a lei do casamento homossexual, e aí vai. Então, tudo isso que está acontecendo é cumprimento da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um alerta. Jesus, ele vai voltar. Se prepare, porque ele vai voltar, ok? Vamos ver um vídeo que vê sinais. Você não está vendo os sinais? Você não está vendo o governo que está fazendo com a nação? Você não está vendo a crise política e econômica em todo o mundo, na Europa, nos Estados Unidos? Você não está vendo o clima, a natureza, a terra oscilando como um bêbado, os abalos sísmicos? Você não está vendo a parte religiosa toda corrompida? São sinais que apontam para a volta de Jesus. Jesus está voltando! A Bíblia diz que a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, casavam-se, davam-se casamento. Uma indiferença ia tomar o povo de Deus, e o povo de Deus não ia se aperceber da volta iminente de Cristo. Nós vemos, esses sinais estão se cumprindo cada vez mais. Então é um alerta. É um alerta para você que está afastado do Evangelho, que conhece a palavra e não se voltou ainda. Desperte enquanto é tempo. Jesus vai voltar. É um alerta para você que ainda não fez a sua aliança com Cristo, nunca aceitou, mas Jesus está dando oportunidade para você se arrepender. Então quero dizer, tudo que está escrito na palavra de Deus, em Mateus capítulo 24, versículo 3 ao versículo 8, fala do princípio das dores. E o princípio das dores nós vemos que está acontecendo. As guerras, a fome, a falta de amor, nós vemos a violência, a peste, terremoto, tsunami, tudo o que está acontecendo está escrito aqui na palavra de Deus. E a Bíblia diz que é o princípio das dores. Se é o princípio, significa o começo. Então, o que nós vemos que vai piorar, o que vai acontecer será pior do que está acontecendo hoje, quando a igreja for arrebatada. Depois que a igreja for tirada da terra, haverá uma falsa paz no mundo. O anticristo vai trazer uma falsa paz para enganar a humanidade. E o que é que vai acontecer? Depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar esta aliança que ele vai fazer com Israel e com o mundo, trazer uma falsa paz. Porque ele vai governar o mundo. Depois desta aliança ser quebrada, aí ele começa a perseguição contra aqueles que adoram a Deus. Ok? Todos aqueles que ficar na grande tribulação só tem um meio dele se salvar. Ele não negar a Cristo, porque será perseguido e será morto todos aqueles que proclamar Jesus como Salvador. Ok? Agora, para nós que somos pré-tribulacionistas, nós cremos que a igreja já foi tirada da terra. Então, o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 24, 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Mas também em Mateus capítulo 24, versículo 42, vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Vigilância é para hoje ou é para amanhã? Vigilância é para hoje. Então nós devemos estar vigilância que Jesus ele vai voltar. Quando Jesus fala a respeito de Noé, assim como foi no tempo de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem, porque no tempo de Noé o povo comia, bebia, casava, se dava em casamento e não perceberam quando vinha o dilúvio. Assim será também a vida do Filho do Homem. Significa que o povo não vai perceber quando Jesus voltar. Jesus virá no momento que não se espera. Então devemos estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu posso dizer para você, parente, amigo, vizinho, todos, se prepare. Jesus vai voltar. Busque a Deus. Jesus ele vai voltar. Se arrependa enquanto é tempo. Obedeça a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós confessamos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então busque a presença de Deus. Se arrepende quando é tempo, porque quando a igreja for tirada da terra, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 21, nunca houve, jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. Se você acha difícil o que está acontecendo neste mundo, pior vai ser no período da grande tribulação. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.